Olá, minha gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais um encontro na nossa turma para agente da Polícia Federal. Na primeira aula, eu acho que eu dei um susto assim em vocês, né? Porque eu trouxe várias questões de certo e errado e tal, e fomos falando da teoria ali em cima das questões. Com certeza os alunos devem ter se sentido assim, mas aquilo, na verdade, gente, para você se testar. Para você dizer, não, realmente eu errei muito nessa parte. Augusta colocou umas questões ali que eu errei, e pior, errei seguro, achando que estava acertando e tal. Muito bem. Hoje eu não vou não vou dar esse susto em vocês. Eu vou falar dos pontos que eu quero, falar, que eu quero rever com vocês e tal. E depois, então, vamos trabalhar as questões que eu trouxe para hoje, questões de CESP, certo e errado também e tal. Mas primeiro vamos fazer uma revisão de alguns pontos que CESP nunca deixa de fora, sempre cobra de vocês. Depois, inclusive, o interessante é isso, quando nós partirmos para as questões, vocês vão ver questões da CESP cobrando isso que nós vamos rever. Crase, regência, vozes. Tá, gente? Então não tem jeito, não é? Um passinho a cada dia. E nós vamos começar falando de crase. Eu vou falar de crase de uma forma muito objetiva, que eu tenho certeza que vocês já viram isso na vida, né? Usam crase. Só que muitas vezes o aluno aprendeu crase a vida inteira dele pela decoreba. E eu quero de cara tirar isso da sua cabeça. Não fique usando crase pela decoreba, por aquilo que você um dia decorou. Principalmente por uma razão muito simples. As bancas hoje, você sabe disso, se você já vem fazendo outros concursos, ou mesmo que esteja começando agora, você já ouviu alguém dizer isso? As bancas hoje cobram do candidato muito mais do que aquela história só do certo e do errado. Ela cobra do candidato o conhecimento da regra. Ela quer que o candidato prove que conhece o porquê daquilo. Não, ela não vai perguntar só a você se aquela frase com crase está certa ou está errada. Ela vai dizer assim, quer ver? O acento grave da linha tal do texto se deve à regência do verbo tal, que exige a preposição a, mais o artigo definido feminino plural usado antes do substantivo tal. Aí você, meu Deus. Que o acento está certo, eu acho que está. Eu poria aquele acento. Agora, se aquele acento é exigido, é fruto da regência, da preposição tal que o verbo tal exige, mais o artigo definido tal antes da palavra tal, aí eu já me enrolei todo. Então, gente, saiba que as bancas hoje cobram assim. Não só CESP, FCC, FGV, ESAF, as bancas vão além do óbvio que se estudava sempre. Ela quer que você prove que sabe o porquê daquilo, o porquê daquele acento estar ali, o que justifica aquele acento naquele trecho da frase. Bom, então voltando para a história da decoreba, crase não é decoreba. Crase é uma palavra de origem grega que significa fusão. Fusão de dois elementos. E aí, bom, Augusto, então para começar a brincar, eu tenho que saber que ou eu tenho aqueles dois elementos se fundindo ali, ou eu não terei o tal do acento. Exatamente. Ora bola, já começa com a lógica. Se crase é uma palavra grega, de origem grega, que significa fusão, por que será que escolheram esse nome? Para representar aquele fenômeno que resulta naquele acento. Por quê? Eu tenho fusão de dois elementos, e esta fusão é que vai representar, que vai dar naquele acento, exigir, criar aquele acento que surge. E aí, isso sim você precisa saber. Que elementos são esses que eu preciso ter na frase para que eu tenha o tal do acento, a tal da fusão? Você precisa ter uma preposição a. Condição sine qua non. Se você não tem preposição a, esqueça a crase.
Ela é a exigência primeira para que se pense em crase. Então, você precisa ter a preposição a, mais um artigo definido que pode ser a ou as. Sempre feminino. Gente, porque a história dos dois iguais, a com a, para você não ter que dizer, dei atenção a amiga que me procurou. Dei atenção a amiga. Não. Para que você não tenha que falar dei atenção a amiga, você pega quem dá atenção a preposição, mais o artigo a que você usou antes de amiga. A mais a, para que você não tenha que falar, para que você não tenha que escrever assim, você funde esses dois e escreve dei atenção a com crase amiga que me procurou. Então, gente, repito, o que você precisa saber é o seguinte: que elementos são esses que eu preciso ter ali, que vão se fundir e dessa fusão vem o acento. Os elementos são preposição a e artigo definido a ou as. Ou então, preposição a e o a do pronome aquele ou aqueles. Aquela ou aquelas. Aquilo. Augusta, você está me dizendo, então, que eu posso ter crase com o pronome aquele? Claro, gente. Ó, fiz elogios àquele texto. Você vai pensar assim, quem faz elogios a. Preposição a se junta ao a do pronome aquele. E você junta tudo e põe um acento. Fiz elogios, aquele com crase, aquele texto. Você não vai escrever fiz elogios a aquele texto. E não vai falar assim também. Exatamente para que você não tenha que falar. Exatamente para que você não tenha que escrever assim. Você funde esses dois e desta fusão, daí vem a história de crase. Crase quer dizer fusão. Desta fusão vem um acento. Então, eu digo assim, é uma tristeza fazer a criança aprender pela decoreba. Por exemplo, entreguei o livro a João. Não tem crase. Por quê? Porque João é nome masculino. Claro, nome masculino não tem. Eu decorei. Antes de nome próprio masculino não tem. Antes de nome próprio masculino não tem. Mas é claro que não tem. Olha bem, quem dá o livro a alguém. Preposição eu tenho. Agora, antes do nome João, se eu quisesse usar um artigo, que artigo eu usaria? O. Então eu diria que eu dei o livro ao João. Então é óbvio que quando você diz dei o livro a João, este a é só preposição. Preposição sozinha não recebe acento. Canta o mantra. Preposição sozinha não recebe acento. Claro que não recebe. Crase é fusão. Eu preciso de dois elementos se fundindo. Se a preposição está sozinha, ela não recebe acento. E nessa história do nome masculino, nós temos uma exceção. Está tudo na folhinha de vocês. A exceção é a seguinte. Quando você tiver o a antes do nome próprio masculino, mas você puder subentender as expressões a moda de, a maneira de, aí você vai pôr o acento. Exemplo. Ele fez ele fez uma poesia a essa de Queiroz. Uma poesia à moda, peraí, deixa eu pensar. Pode ser. Olavo Bilac. Ele fez uma poesia a Olavo Bilac. Uma poesia à moda de Olavo Bilac. A maneira de Olavo Bilac. Deu para subentender a moda de, a maneira de? Então vamos ter crase. Ficou claro? Então, deixa eu puxar o material. Olha só. Dá-se o nome de crase ao fenômeno que ocorre para que usemos o acento. Crase é uma palavra de origem grega que significa fusão. Aqui está o segredo de tudo. Dois elementos se fundem e dessa fusão resulta o acento. Então, os elementos. Veja bem o exemplo. Pedi informações a aquela vendedora. Se não tivéssemos o acento grave para expressar tal fenômeno, deveríamos escrever assim, a aquela. Como temos o acento que representa tal fusão, esta fusão aqui, escrevemos, pedi informações, aquela, juntei esse a com esse a,
e esta tal fusão resultou no acento. Então, pedi informações àquela vendedora. É condição para que se use o acento que se encontrem os dois elementos. Isso é que você tem que pôr na sua cabeça. Ou você encontra ali os dois elementos e eles vão se fundir e dessa fusão vem o acento, ou você não vai ter acento. Então, que elementos são esses? Agora vem, ó. A preposição a mais o artigo definido, que pode ser a ou as. A preposição a mais o a do aquela ou aquelas. O a do aquele ou aqueles. O a de aquilo. Pronto, olha só. Isto aqui, gente, é o segredo do sucesso em crase. Você tem que entender, tem que pôr na sua cabeça isso. Eu preciso ter os dois. Se eu não tiver os dois, se eu só tiver preposição e não tiver artigo, esquece. Se eu só tiver o artigo, mas não tiver a preposição, esquece. Não vai ter fusão de nada com coisa alguma. Tá bom? Então vamos ver umas frases. Dei ouvidos àquele mestre. Pedi orientações àquela vendedora. Fiz críticas às questões. Vamos ver juntos aqui. Dei ouvidos àquele mestre. Gente, primeiro passo para pensar em crase, você já me ouviu dizer que é presença da preposição a. Se não houver preposição a, esquece crase, ok? Então vamos lá. Dei ouvidos. Aí você pensa assim, quem dá ouvidos a. Preposição eu tenho. Aí vem o pronome aquele. Se eu não tivesse o acento, eu teria que escrever assim, dei ouvidos a aquele mestre. Mas eu não preciso falar assim e não preciso escrever assim. A preposição a se junta ao a do aquele, dei ouvidos àquele mestre. Pedi orientações àquela vendedora. Aí você pensa, quem pede orientações a. A mais o a de aquela. Pedi orientações àquela vendedora. Fiz críticas às questões. Para e pensa. Quem faz críticas a. Eu pergunto a você, preposição tem plural na língua portuguesa? Existe plural das preposições? Não. As preposições são palavras invariáveis. Não tem plural. O que isso tem a ver? Tem tudo a ver. Quem pede, quem faz críticas a. Vem comigo. Está aqui a preposição. Só que a preposição não tem plural. Então, o que esse S está fazendo aqui? Está me mostrando que eu usei o artigo. Eu estou usando o artigo. Então, desta fusão, eu tenho o acento. Ficou claro até aí? Então, vamos ver outras. Obedeço a ordem dada. Obedeço às ordens dadas. Obedeço a ordens. Pronto. Bom, aí você vai fazer a pergunta para o verbo. Quem obedece, obedece a. Antes de ordem, eu uso o artigo a. Então, a mais a. Obedeço a ordem. Obedeço às ordens dadas. Aí você vai pensar, quem obedece, obedece a. Preposição tem plural? Não. Então, o que aquele S está fazendo ali? Está me mostrando que eu usei o artigo as. Então, a mais as. Acento no as. Agora, atenção. Obedeço a ordens. Obedeço a ordens. Ordens não está no plural? Está.
Eu usei artigo antes da palavra ordens? Não, senão eu teria um S ao lado deste A. Se eu não tenho S aí, é porque eu não quis usar o artigo. O que é aquele A sozinho? Preposição. E preposição sozinha não recebe acento. Então, aqui, sem acento. Tá bom? Aí o aluno fica decorando. O A no singular, antes feminino, plural, não tem acento. O A no singular, antes feminino, plural, não tem acento. É claro que não tem. Porque se a palavra está no plural e eu não tenho o S ali, é porque eu não usei o artigo. A preposição está sozinha. Vamos ver outras. Fiz elogios a esta cidade. Fiz elogios a essas provas. Fiz elogios àquilo que vi. Fiz elogios a cada pessoa. Fiz elogios a qualquer forma de amor. Pronto. Fiz elogios. Quem faz elogios a. Preposição eu tenho. Agora eu pergunto a você, antes de esta, eu vou ter acento? Vai, né, Augusta, porque é feminino. Gente, as pessoas vêm com aquela história arraigada de que crase só com feminino. Assim, com masculino nunca, com feminino sempre. Claro que isto está errado. Com feminino sempre, coisa nenhuma. Para que você tenha crase antes de um feminino, você precisa que haja ali, antes daquele termo feminino, um artigo a ou as. Antes da palavra esta, você usa artigo? Nunca. Você não diz, esta sala é grande. Você não diz isso nunca, você diz, esta sala é grande. Então você vai ter crase antes de esta? Nunca, porque aquele a é só preposição. Fiz elogios a essas provas. Gente, não vai ter porque está no plural. Não, não vai ter porque está no plural, não. Mesmo que estivesse no singular, a essa prova, também não teríamos acento. Por quê? Porque antes de essa, antes de essas, não usamos artigo. Ok? Fiz elogios àquilo que vi. Quem faz elogios a. É o a mais o a de aquilo. Fiz elogios a cada pessoa. Gente, quem faz elogios a. Eu pergunto a você, antes da palavra cada, você usa artigo? Você diz assim, a cada amiga me fez muito feliz com a presença. Não, você diz, cada amiga me fez muito feliz. Você vai usar crase antes de cada quando? Nunca. Fora. Fiz elogios a qualquer forma de amor. Quem faz elogios a. Antes de qualquer, você usa artigo? Não. Então, você vai ter crase quando? Nunca. Então, gente, olha só. Eu poderia ficar aqui, eu poderia fazer 100 frases com vocês. Só que o que você tem que entender de uma vez por todas é isso. Crase é fusão. Então, eu preciso de 2 elementos para ter o acento. Que elementos? O a preposição com a ou as artigo. O a preposição com o a do aquele, do aqueles, do aquela, do aquelas, do aquilo. Pronto. Eu me lembro de uma prova em que a banca perguntava se poderíamos, a frase era essa, ó. Obedeço às leis. Então, quem obedece, obedece a. O que você tem ali é a mais as. Está perfeito o acento. A banca perguntava se poderíamos trocar esse as por obedeço a leis. Assim. E aí, era CESP. E ela dizia, poderíamos substituir as com acento por a sem acento. Aí ela dizia, mantendo a correção gramatical e o sentido original. Correção gramatical, sim.
Se eu tirasse o as com acento e colocasse o a sozinho, eu estaria usando só a preposição. Preposição sozinha não recebe acento. Só que a banca disse, mantendo a correção gramatical e o sentido original. O sentido original não. Quando eu digo obedeço às leis, aquelas leis, eu estou de alguma forma definindo. Quando eu digo para você, obedeço a leis, eu não estou definindo, eu estou generalizando a ideia. E o sentido não muda? Claro que muda. Como se eu dissesse que eu obedeço a toda e qualquer lei. Então o sentido muda. Ok? Muito bem. Então vamos voltar lá para o nosso material? Muito bem. Agora, nós temos aqui 3 regrinhas que você precisa observar. Uma até já falamos. Vem comigo, ó. Usaremos o acento grave antes de nomes próprios masculinos, quando pudermos subentender as expressões a moda de e a maneira de antes do nome. Veja, ele fez um discurso a Rui Barbosa, a moda de Rui Barbosa. Almocei um tutu à moda mineira e um filé à moda de Oswaldo Aranha. Ok. Comprei móveis à moda de Luís XV. Pronto. Então, quando você puder subentender a moda de, a maneira de, mesmo que venha um nome masculino, aí você usa. Regra 2 importante. Nós não usaremos o acento em expressões formadas por palavras repetidas. Não usaremos o acento em expressões formadas por palavras repetidas. Pouco a pouco, cara a cara, semana a semana. Veja, tudo sem acento. Augusto, então se a frase lá da prova tiver pouco a pouco o povo se deparava, pouco a pouco com crase, errada. Não temos o acento em expressões, em locuções com palavras repetidas. Cara a cara, pouco a pouco, mês a mês, semana a semana, frente a frente, ok? Muito bem. E a regra 3, que é importante, ela diz o seguinte, gente, que nós usaremos o acento quando nós usarmos expressões adverbiais na frase, de tempo, de modo, de lugar, qualquer expressão adverbial, desde que com palavra feminina. Usaremos o acento nas expressões adverbiais, mas com palavras femininas. Vejam, à noite, estávamos à porta de casa. Expressão de tempo com palavra feminina. Expressão de lugar com palavra feminina. Eles riem à toa. Expressão de modo com palavra feminina. Eles estavam apostos, porém vestidos à paisana. Gente, a paisana é modo, como eles estavam vestidos. Só que paisana é feminino. Agora, eles estavam apostos, também é expressão de modo aí, não é? Só que postos é palavra masculina. E a regra é muito clara, só com palavras femininas. A saída de casa, expressão com palavra feminina. Encontraram um bebê à espera de alguém, expressão com palavra feminina. Fiz tudo às pressas, expressão com palavra feminina. Porém, tudo saiu a contento, expressão com palavra masculina. Começamos as tarefas às primeiras horas da manhã, expressão com palavra feminina. A entrada do teatro, expressão com palavra feminina. À margem da estrada, encontramos pessoas que vendiam frutas, expressão com palavra feminina. Agora, olha só. Olha aqui a diferença. Peraí. Se eu digo assim para você, a entrada do teatro estava repleta de fãs aguardando o ator. A entrada do teatro estava repleta de fãs. O que estava repleta de fãs? A entrada do teatro. Vamos ter acento aí? Não. Vem comigo. Ué, Augusta, mas não é uma expressão com palavra feminina? Aí não. Eu disse que a entrada do teatro estava repleta de fãs. O que estava repleta de fãs? A entrada do teatro. Isso aí não é o sujeito da frase? É. E eu vou ter crase no sujeito? Não. Então guarda bem. Só quando for uma expressão adverbial. Se for o sujeito, não teremos o acento. Olha bem, encontramos pessoas que vendiam frutas onde?
à margem da estrada. Expressão adverbial de lugar com palavra feminina. Margem. Usamos o acento. Agora, se eu digo assim para você, a margem da estrada estava coberta de peixes mortos pela poluição do rio. O que estava coberta de peixes mortos? A margem do rio. Que margem da estrada? A margem do rio. Aí, a margem do rio é expressão adverbial de lugar ou é o sujeito? É o sujeito. No sujeito, não temos crase. Ok? Então vamos em frente. À medida que buscava respostas, expressão com palavra feminina. Olha aqui, a medida que usava para dosar o uísque era falsa. O que era falsa? A medida que ele usava. O a medida aí é o sujeito. A medida era falsa. No sujeito, não teremos crase. Eles estariam sempre à disposição dos alunos. Expressão com palavra feminina. Agora, a disposição que demonstrava para treinar era invejável. O que era invejável? A disposição. Aí não é o sujeito? É. Vamos ter crase? Não. À porta da loja, vi-os conversando animadamente. Eu os vi conversando animadamente onde? À porta da loja, expressão com palavra feminina. Ok até aí? Muito bem. Agora eu tenho que falar com você sobre uma coisa que as bancas gostam de cobrar envolvendo crase e muita gente não sabe, que é a história do paralelismo. Paralelismo sintático. O que é isso, Augusta? Gente, é o seguinte, quando você está escrevendo a sua frase, se dois ou três elementos, por exemplo, estão ligados semanticamente, eles têm uma relação de sentido ali, eles estão completando um mesmo verbo, por exemplo, ou eles estão num pacote de tempo, enfim. E há que se obedecer, há que se seguir o tal do paralelismo, quer dizer, que eu mantenha ali as ideias paralelas, andando lado a lado, senão fica conversa de doido. Não entendi muito bem não, Augusta. Eu vou mostrar a você e você vai entender. Olha só. Estudo de segunda a sexta. Isso aqui não é o período que eu estudo? É. Isso aí é um pacote de tempo, mostrando o período em que eu estudo, de segunda a sexta. Aí a pessoa vai e põe crase nesse A antes do sexta. Tá errado! Por quê? Por causa do paralelismo. O que você usou antes de segunda? Vem comigo. Só preposição. Então, o que você vai usar aqui? Só preposição, sem acento. Agora, estudo da segunda à sexta. O que é isso aqui? Preposição mais artigo. Então, o que é isso aqui? Preposição mais artigo. E aí vai ter acento. Quer dizer, se antes de segunda eu usei preposição com artigo, antes de sexta eu também vou usar preposição com artigo. Isto é o paralelismo. Vamos ver outro exemplo. De 8 às 10, fiquei aqui. Essa frase está certa ou está errada? Está errada. É, Augusta, é. Vem comigo. Isso aqui não é o período que eu fiquei aqui? É. O que eu usei antes do 8? Só preposição. O que eu usei antes do 10? Preposição com artigo. Então, eu quebrei o paralelismo. Ou eu uso só preposição nos dois, ou eu uso preposição com artigo nos dois. Então, eu vou dizer assim, ó. Das 8, ó. Das é de mais as. E esse aqui é a mais as. Então, das 8 às 10, fiquei aqui. Aí está perfeito. Porque não teria lógica, antes do 8, você usar só preposição e antes de 10, usar preposição com artigo. Concordam? Ou você usa só preposição nos dois, ou você usa preposição com artigo nos dois. Pois bem, isso é o paralelismo. E aí, vamos ver aqui, ó. Eu pus assim, observe agora o paralelismo, ou a falta de paralelismo. Eu pus algumas frases aí, para você ler
E você vai ver se elas estão certas ou estão erradas. Se você achar que houve quebra de paralelismo, você corrige. Se você achar que está tudo certo, que não tem nada para corrigir, deixe-as como estão. Então, no próximo bloco, eu vou começar o bloco exatamente corrigindo essas frases. Então, você vai pausar aí no bloco e você vai ler essas frases que eu coloquei e vai ver, vai pensar no que eu expliquei de paralelismo, tá bom? Então, vamos lá, até já.